Para aqueles que servem nas Forças Armadas ou garantem a segurança de algum local, o compromisso com a pátria frequentemente os separa de suas famílias por longos períodos. Enquanto estão no campo de batalha ou em missões remotas, o vínculo emocional com quem fica para trás é o que os mantém firmes. Porém, o retorno ao lar nem sempre é como se imagina, e a traição pode ser descoberta em um momento muito desconfortável. Serão esses flagras de traições que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Militares Descobrindo Traições. Imagine passar semanas ou até meses fora servindo sua pátria no exército e descobrir que, durante sua ausência, sua esposa resolveu ser infiel. Não deve ser nada bom, e ao descobrir isso, um militar tomou uma atitude inusitada. Servindo o exército americano durante um treinamento no qual precisou ficar algum tempo afastado, um soldado descobriu por meio de amigos que sua esposa estava tendo um caso com outro rapaz enquanto ele estava fora. Ele teve acesso a fotos, conversas, e ficou mais do que provado que ela realmente estava sendo infiel, por isso resolveu tomar uma atitude muito fria com a esposa. Ele chegou do treinamento em casa e disse que teria uma surpresa para ela. Ela então ficou vendada, e ele colocou alguns cartazes em suas mãos para que ela fosse passando o que estava escrito, descobrindo somente no final o que de fato seria. Imaginando um presente ou algo feliz, ela obviamente se surpreendeu ao ver que nos cartazes estava descrita a sua traição. Assustada, ela entra em choque e o marido faz questão de expor tudo em vídeo. Para finalizar o momento, o marido aparece no final com um papel escrito divórcio, ou seja, deixando claro que os dois não continuariam mais juntos depois do que ela fez. Um policial, trabalhando de plantão durante a noite, não teve uma descoberta nada agradável ao abordar um carro e se surpreender com quem estava lá e, claro, não deveria estar. Ao perceber um veículo em uma estrada acima do limite de velocidade permitido, o policial, que estava fazendo ronda em sua viatura, se aproximou e ordenou que o motorista encostasse o carro, dando início a uma abordagem. Ao descer da viatura e se aproximar do veículo, o policial percebeu que, além do motorista, havia uma pessoa no banco do carona, mais especificamente uma mulher, o que parecia comum, mas não se tratava de qualquer pessoa, e sim de sua própria esposa. Isso mesmo, ele descobriu a traição de sua esposa enquanto trabalhava. Sem acreditar no que estava vendo, ele pede para que ambos desçam do carro, explica ao motorista que aquela seria sua esposa, e o rapaz diz não saber que ela tinha um relacionamento. O policial, após verificar que não havia nada de irregular com o veículo, o libera. A esposa, por sua vez, fica tentando se explicar e provavelmente o relacionamento tenha chegado ao fim. Um homem que estava tendo um caso com a esposa de um militar resolveu esperar o próprio chegar em casa depois de passar um tempo fora para confrontá-lo ao lado da mulher e contar que ele estava sendo traído. Ao encontrar o casal, ele filma tudo e afirma que estava tendo um caso com a esposa do militar. O homem aparentemente fica em choque, parado e sem muitas reações, enquanto a esposa o abraça e tenta desmentir a história. Parece que o militar não queria acreditar ou preferia ignorar, mesmo que fosse verdade, e por isso começa a xingar o homem, que retruca, e diz que ele não deveria acreditar nela. Fica visível no rosto do militar que ele, no fundo, sabe que estava sendo traído, mas preferiu não demonstrar nada naquele momento. Say bye. Say bye. Say bye, little toy soldier. You're a pussy and I want you to know you're a pussy. O vídeo foi compartilhado pelo próprio homem, e segundo rumores que se espalharam pela internet, o marido, que ficou desconfiado, resolveu investigar a fundo e teria descoberto que, de fato, sua esposa havia pulado a cerca. Sendo assim, ele colocou fim ao relacionamento. Um delegado, desconfiado de que sua esposa estaria o traindo enquanto ele trabalhava, resolveu investigar o que ela fazia em sua ausência e descobriu exatamente o que já imaginava. Seguindo os passos da esposa de forma discreta, ele descobriu que ela estava na cobertura de um homem em frente à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Chegando lá, ele conseguiu entrar e flagrou a esposa não apenas com um amante, mas também fazendo uso de entorpecentes. No vídeo, ele deixa bem claro que a mulher estava acompanhando o amante na
compra de substâncias ilícitas e as consumindo junto com ele em seu apartamento. Irritada, a mulher não parece se importar muito, o xinga e pergunta se ele realmente queria continuar com ela. A situação é de fato muito desagradável. Quando você vai me ter de novo? Porque você só quer saber da Sai. Sai. Mais. Sai. Nunca mais. Sai. Eu vou sair Ótimo, daqui. você vai pegar as coisas lá de casa, Não vai vou sair. ficar com você. Ótimo. Não vou embora com você. Ótimo. Eu só vou fazer isso em respeito ao Emílio. Ótimo, sai. O delegado também deixa claro que o vídeo seria usado contra ela no tribunal, já que entraria com o divórcio e provavelmente tentaria usar a gravação como prova para ficar com a guarda dos filhos. Em um dos episódios do programa americano Paternity Court, um veterano do exército dos Estados Unidos descobre que sua esposa foi infiel enquanto ele servia no Afeganistão e passa a questionar a paternidade de sua filha. Durante o episódio, o veterano expressa sua dor e desconfiança em relação à fidelidade da esposa e à paternidade da criança, já que teria descoberto uma traição enquanto servia ao exército e precisou ficar muito tempo longe de casa. Apesar da descoberta, ele aceitou continuar com a esposa, que demonstrou arrependimento, mas para isso, precisava saber se a filha era de fato dele ou não. A juíza Lauren Lake conduz o caso, ouvindo ambas as partes e analisando as evidências apresentadas. No desfecho, o resultado dos testes de DNA é revelado, confirmando que, apesar da traição, o veterano era o pai biológico da menina. Mr. Threlkeld, you are Liliana's father. O resultado trouxe grande alívio para o veterano, que decidiu encarar o desafio de reconstruir a confiança no relacionamento e fortalecer os laços familiares. Mais uma vez, um militar, ao retornar para casa já sabendo o que a esposa tinha feito enquanto ele estava fora, resolveu preparar, digamos, uma surpresa para ela. Muito parecido com o que vimos anteriormente. A esposa é vendada, coloca um fone de ouvido nela com uma música bem alta e com o filho ao lado, o militar aparece dizendo na gravação tudo o que a esposa fez enquanto ele estava fora. Além de traí-lo, ela teria feito isso com o próprio padrasto. E para piorar a situação, o filho que ela esperava era do padrasto, não dele. Indignado, ele tira a venda dela, que fica surpresa ao vê-lo, achando que essa seria a surpresa, mas imediatamente ele se afasta, impede o abraço dela e revela o que de fato estava acontecendo. John was there for us. You were not. He took care of him. He took care of me. It's his grandfather. Are you crazy? What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? His grandfather? Irritado, ele revela que vai se separar, que descobriu tudo, inclusive que o filho não era dele. O vídeo foi compartilhado na internet e muitas pessoas, apesar de concordarem com o divórcio, acharam desnecessária a presença da criança nessa situação. Um soldado americano que estava havia bastante tempo fora de casa, servindo ao exército de seu país, conseguiu retornar bem no dia do aniversário de sua esposa, com a intenção de surpreendê-la. Porém, ele é que acabou surpreendido. Na comemoração preparada de forma surpresa por um amigo que filmava o momento, o marido chega e fica ao fundo, escondido com uma plaquinha dizendo que havia voltado para casa. A esposa, sem saber da presença dele, começa a conversar com o amigo e acaba revelando algumas coisas que, com certeza, o marido não gostaria de ouvir. Entre essas coisas, ela diz ter adorado passar a noite com o amigo e ainda mostra uma peça íntima que ganhou apenas para ficar com ele. Fica claro que ela estava traindo sim o militar com aquele que deveria ser apenas um amigo do casal, o que, obviamente, o deixa muito chateado e irritado. Maybe that'll make it a bit more sense. Babe, you're home! Herman, what was going on with that? Oh, he's just a friend. He's just my friend. What do you mean he's better at night? You've been hanging out at night. Like, Oh, what is no. this? No, I thought it's that was it's from you. O amigo, que tinha a intenção de participar da surpresa, não imaginava que a esposa do colega com quem ele estava se relacionando começaria a falar de coisas tão reveladoras e íntimas naquele momento, acabando por expor toda a situação. Ao perceber o marido, ela se assusta e tenta justificar dizendo que o homem seria apenas um amigo, mas o marido entende tudo de forma bem clara.
Um vídeo feito em um treinamento militar americano mostra o momento em que um soldado revela a seus companheiros sua recente e infeliz descoberta envolvendo seu relacionamento. No relato sincero do militar, é possível vê-lo contando que acabou descobrindo recentemente que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal nos períodos em que ele se ausentava para servir o exército. Ao descobrir a traição, ele confrontou a esposa e questionou o porquê de ela ter feito aquilo. Afinal, eles tinham grandes planos para o futuro. I just don't understand. I don't understand. He's 28. He's a bum. Why does she want him but not me? I don't understand. I got good grades. I got a future. A esposa, ao ser confrontada, reconheceu o erro e tentou se justificar pedindo perdão, mas o militar decidiu seguir a vida sozinho. Passar meses longe de casa e da esposa já parece algo muito doloroso. Mas imagine chegar e se deparar com outro homem apenas de toalha dentro do seu lar junto da sua mulher. Foi exatamente isso que aconteceu com esse militar que, ao retornar para casa tentando fazer uma surpresa para sua esposa, foi surpreendido por outro homem, no caso o amante, que o atendeu na sua própria casa só de toalha. Ao ver a cena, primeiramente ele fica em choque. Em seguida, o amante, sem saber de quem se tratava, ainda o confronta. E então, o militar revela que aquela era a sua casa. Logo, a esposa aparece, desesperada, sem saber o que fazer, pois o amante também parecia ignorar que ela era casada, gerando um caos generalizado. A mulher tenta se justificar dizendo que esperava que ele ficasse fora por 2 anos e que não poderia aguentar a espera por tanto tempo. O marido então retruca dizendo que ela nunca reclamou nem conversou sobre isso antes e por isso resolve ir embora. No fim, ela fica sem ninguém. Ronan Menezes do Rego, ex-policial militar do Distrito Federal, foi condenado pelo feminicídio de sua ex-namorada, Jéssica Lainara da Silva Souza, de 25 anos, ocorrido em 4 de maio de 2018, em Ceilândia. O feminicídio cometido por Ronan teve como principal motivação o ciúme e a sensação de traição. Segundo informações apresentadas durante o julgamento e relatos da investigação, Ronan não aceitava o término do relacionamento com Jéssica. Além disso, ele estava obcecado pela ideia de que ela havia iniciado um novo envolvimento com o personal trainer Pedro Henrique da Silva Torres. O crime aconteceu na residência de Jéssica, na presença de familiares. Após o assassinato, Ronan também tentou matar o personal trainer, atirando 3 vezes contra ele. Em agosto de 2019, Ronan concedeu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Conexão Repórter, onde falou pela primeira vez sobre o crime e explicou toda a motivação e raiva que o dominaram naquele dia fatídico. Ela começou a me xingar também. O que ela falava? Falou pra eu ir embora, que eu era um otário, pra eu ir embora, sair da vida dela. Aí tava muito nervoso e eu dei o tiro. Inicialmente, em abril de 2019, Ronan foi condenado a 21 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Posteriormente, em fevereiro de 2020, a pena aumentou para 36 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, além de 1 mês e 26 dias de detenção em regime aberto. Um militar que também descobriu a traição de sua esposa decidiu elaborar uma vingança, que foi compartilhada nas redes sociais, chamando a atenção de todos. Nas imagens, é possível ver a namorada participando do jogo da forca, enquanto um homem que seria amigo do casal grava tudo. No jogo, ela deveria descobrir uma frase e, aos poucos, as letras vão aparecendo até que ela lê algo que a chama de trapaceira e pede para que se vire. Ao se virar, lá está o namorado com uma placa escrita traidora. Ela se desespera e fica em choque, pois jamais imaginaria que aquilo havia sido orquestrado para expô-la. O namorado havia descoberto a traição com a ajuda de amigos, que o alertaram de que ela estava saindo com outro homem e o levando para a própria casa enquanto ele servia o exército em outro país.
Crystal Perez, de 38 anos, despachante noturna do departamento do xerife do condado de Berkshire, em San Antonio, Texas, foi colocada em licença administrativa não remunerada depois que seu marido Giancarlo Pérez descobriu mensagens de teor sexual no celular dela, indicando uma traição com diversos amantes. As mensagens envolviam 7 policiais da região. Giancarlo, marido de Crystal, descobriu conversas explícitas entre sua esposa e os oficiais, descrevendo a situação como angustiante e inacreditável. As mensagens continham falas explícitas e planos para encontros íntimos. O xerife do condado, identificado como Salazar, enfatizou que, embora os funcionários neguem ter cometido atos inapropriados durante o expediente, as evidências sugerem o contrário. Ele afirmou que a conduta descrita abala a confiança pública e não seria tolerada. Todos os envolvidos foram afastados de suas funções enquanto o caso é investigado. O processo está em fase de apelação e as decisões finais sobre as demissões propostas pelo xerife ainda estão pendentes. E mais uma vez, um policial em serviço não teve uma boa notícia ao realizar uma abordagem e descobrir que estava sendo traído enquanto trabalhava. Nas imagens feitas pela câmera interna da viatura, podemos ver o momento em que o policial aborda um veículo suspeito e pede que o condutor e uma mulher que estava no banco do carona desçam do carro. Ao sair do veículo, fica claro que a mulher tenta se esconder na sombra, mas o policial logo se aproxima e descobre que, sim, era sua esposa que estava saindo com outro homem. Ou seja, o traindo. Faz tempo que você tá junto com essa moça? Você sabe que essa moça aí, ela é minha mulher? Minha esposa, Você? Ela não é casada? Que história é essa? Poderia dar uma explicação agora pra ele. O amante parece não saber que ela era casada, fica muito chateado e vai embora, deixando-a pra trás. Ela tenta se explicar e justificar sua atitude para o policial, que não quer muita conversa e possivelmente tenha colocado um fim no relacionamento. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.